Este episódio do Man the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e KingHost, tecnologia para empreender. Olá pessoal, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos aqui gravando no auditório da FIAP. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inxie e o nosso convidado de hoje é o Diego Álvares, cofundador e CEO da Easy Aula. Diego, vamos conversar a conversa de hoje, apresentando um pouquinho, se apresentando e falando sobre o seu histórico antes de empreender. Tá legal. Pessoal, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com vocês. Já conhecia o programa antes e realmente é muito boas as palestras que vocês oferecem, como vocês conduzem as coisas. Muito obrigado. E meu nome é Diego Álvares, eu sou carioca, sou bem intenso em tudo que eu faço. Então, empreender sempre estava na minha cabecinha ali desde pequeno. Talvez um pouco da minha família. Meu pai era empreendedor do ramo de fotografia. E eu sou engenheiro de computação, formado pelo ITA, lá em São José dos Campos. E eu tive uma oportunidade bem legal de ir para os Estados Unidos. Passei um ano lá na Microsoft e na Google, como estagiário de programação mesmo, né? E lá eu tive uma oportunidade muito legal, que foi no final do meu primeiro estágio na Microsoft, eu tive uma oferta de emprego para ficar lá, para largar o ITA, a faculdade, largar tudo que eles me pagariam para ficar lá. A faculdade e o emprego na Microsoft. Eu fiquei super empolgado, eu quis largar tudo mesmo e ficar lá de vez. E acabei aceitando, mas não pude ir por conta de visto, porque você só pode ter visto de trabalho se for formado e não pode trabalhar tendo visto de estudante. Então eu fiquei um pouco frustrado naquela época, mas isso para mim foi um divisor de águas, para eu poder descobrir que como eu tinha medo, quando eu fui para lá fazer o estágio, eu falei, cara, eu tenho que dar o sangue nesse lugar porque tem muito cara bom aqui, eu preciso me destacar muito. E será que eu estou tão preparado para isso agora, que eu estou ainda no meio da faculdade? E quando eu tive um feedback tão positivo do meu estágio lá, eu falei, cara, quantos outros brasileiros, quantos outros amigos meus poderiam estar aqui sendo bem-sucedidos e tendo ofertas de empregos também e chamando a atenção dos americanos, do pessoal que está ali, que é super qualificado, que naquela época eu era o único brasileiro que estava fazendo estágio lá na Microsoft. E então eu percebi quanto que a minha educação informal foi importante. Porque eu estava num momento onde, na faculdade, eu não tinha visto nada de programação ainda. Então, tudo que eu tinha aprendido antes foi por conta própria. Era trabalhando, fazendo estágios na cidade que eu gostava. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça muito forte. Eu falei, cara, eu voltei e fui dar aula para o pessoal sobre como passar entrevistas, sobre como chegar lá, como ir para fora. Voltei para a Microsoft depois, no meu segundo estágio, já com outros 10 amigos meus. Eu indiquei todo mundo e ensinei como... Eu fiz aula de entrevista e tudo mais. Então, Como é que hackeava a entrevista? Foi a maior turma da América Latina que foi para a Microsoft fazer estágio. Tipo, foram 13 pessoas da América Latina, 11 do ITA, da minha turma. Então foi um negócio fenomenal. E ali foi muito claro para mim em relação a, cara, como que a gente aqui, um monte de moleque, consegue mudar nossas vidas. Hoje, desses 11 que foram, tem uns 7 que ficaram lá, que estão lá hoje trabalhando. E como que essa educação informal, esse peer-to-peer learning, né? Tipo, cada um ensinando um pro outro ali, pode mudar a vida de tantas pessoas, né? Tipo, todo mundo se mudou ali. E hoje é uma cultura já na faculdade do ITA de todo mundo fazer essas entrevistas e ir para lá. A gente tem até um documento compartilhado que a gente coloca todas as questões, todo mundo fez entrevista, todo mundo estuda por ali. Então dá para ter uma escala legal ali dos estudos. Hackearam e documentaram, isso é pior. Mas, e aí, e um outro problema que eu tinha era que todo mundo na faculdade costuma dar aula particular para ganhar um dinheirinho extra, né? Poder tomar cerveja no final de semana. E eu quis dar aula particular, só que eu achava muito difícil de encontrar aluno. E aí foram juntando as coisas sobre educação informal, sobre dar aula, sobre ser professor particular. A gente acabou criando, a ideia do Easy Aula era montar um site para professor particular poder encontrar alunos. Só que não era focado no meio acadêmico. Era
para você poder aprender qualquer coisa. Por exemplo, se eu quero uma aula sobre entrevista de violão, sobre como passar entrevista na Google, na Microsoft, ou qualquer coisa eu poderia ensinar ali e eu fazer esse matchmaking entre professor e aluno. E começou daí a ideia. Então, acabei desfocando um pouquinho da questão da minha apresentação, mas foi experiências muito mais relevantes que eu tive foram ir para lá para fora, para os Estados Unidos, voltar, e trabalhei em startups, acabei ficando no Brasil, escolhendo ficar no Brasil, porque me meti nesse meio de startup, e adorei, achei, era minha cara, e falei, era isso que eu queria mesmo, e decidi no Brasil para montar o Easy Aula, montar a minha, né? Só que eu não tinha dinheiro para montar o Easy Aula, então antes de realmente ficar full time, eu fui para Globo.com, fiquei lá durante 8 meses para poder juntar dinheirinho e poder, então, dedicar full time ao Easy Aula. Você não falou isso na entrevista também, né? Falei, pior que eu falei. Eu falei e o cara não acreditou. Ele ficou naquele negócio, será que eu contrato ou não contrato você? E falou, vem. Eu falei, olha, eu vou ficar aqui no máximo 1 ano. Ele falou, cara, não, tudo bem, beleza, vem. E um dia que eu fui embora, eu falei pra ele, olha, cara, eu tô indo embora, então, brigadão pela oportunidade. Ele falou, você vai embora? Eu falei, mas eu falei que eu ia pra você na entrevista. E ele, mas ninguém vai. Então, elogiou a coragem de ir e tudo mais, porque realmente muita gente entra com um sonho e acaba desistindo, se acomodando, ficando na zona de conforto, ter um emprego estável, enfim, se faz a mesma coisa de sempre. Então, foram as experiências que eu tive com empresas maiores, o resto foram todas empresas bem pequenas que eu trabalhei, e me moldaram bastante nesse sentido de que eu entendi que o impacto que eu causei nessas empresas, tanto grandes quanto pequenas, foram feitas com o que eu aprendi fora da faculdade ou fora da escola. Uhum. Agora, como foi essa transição, na verdade, desse período enquanto você estava trabalhando, montando a empresa, e depois você poder ficar full time nela e, na verdade, passar de projeto para empresa ou projeto para uma startup? Eu sou engenheiro de computação, então tinha várias lacunas na minha formação de empreendedor. Então, eu falo que a gente tem que virar tudo, né? Virar finanças, vendedor, cara de estratégia, comercial, PR, né, que é assessoria de imprensa, comunicação, tudo. E esse momento foi que eu estava muito abalado em relação a todo esse estresse de ficar nessa jornada dupla, né, Globo e Easy Aula. A gente chegou a negociar com investidores para poder colocar dinheiro na empresa para poder criar um time e ficar full time. Mas a gente achou investidores anjos com alguns termos bem obscuros que a gente não concordava sobre controle da empresa. Os caras já querem controlar a empresa desde o começo, colocando um round minúsculo. E eu acabei falando assim, olha, não que eu vou pegar esse dinheiro agora, eu disse não, para duas propostas de investimento durante esse processo. O que é muito tentador, né? Você está ali se matando, se ferrando. Pode morrer na semana seguinte. Sim, e assim, eram propostas, para mim, naquele momento, bem relevantes. Era uma de 150 mil, outra de 250 mil reais. E você falar assim, não pro dinheiro daquele todo, porque você foi friamente olhar os termos e falar, cara, eu vou perder o tesão de trabalhar nisso. E acabei recusando, mas estava bem desacreditado em relação, cara, qual é o futuro, qual é o rumo disso, onde é que vai parar desse jeito. E até que eu conheci a aceleradora, 21212. E acabei aplicando pro processo deles. E foi um negócio bem legal, porque eles acreditaram muito em mim, no Diego empreendedor. Eu cheguei lá sem time, sem equipe, cheguei lá eu, Diego, com a cara dura, e eles falaram, Diego, não é normal, não é nosso padrão chamar um cara sem equipe, entendeu? Então, eles me fizeram prometer que assim que eu entrasse lá, eu ia me matar para procurar um cofundador para poder tocar o negócio. E assim foi. Quando eu entrei, assim, depois que todo o processo de seleção demorou um pouco mais de um mês da seleção em si, fui aprovado, e aí comecei a correr atrás de time, de cofundador e tudo isso. Como é que, até aproveitar esse gancho, como é que foi recrutar um cofundador? Nesse caso foi relativamente tranquilo, porque o meu cofundador acabou sendo nosso primeiro investidor. Ele falou assim, eu confio muito em você, eu vou colocar dinheiro nesse negócio. Ele deu pra gente R$6 mil pra gente... eu digo porque eu tinha um sócio antes que acabou saindo no meio do caminho. Mas ele colocou R$6 mil pra gente começar a pagar design, essas coisas. Então, quando ele mesmo sentiu que o negócio estava perigando morrer, assim, tipo, que a gente não estava ainda indo em frente, ele falou assim, cara, eu quero tocar esse negócio, quero fazer o dinheiro valer a pena.
E aí eu falei, cara, eu tô agora indo pra aceleradora, se eu entrar, você vem comigo? Ele, vou. E é um cara muito bom, da parte de tecnologia, e foi ele que segurou toda a ponta, ele que criou o produto de colocar no ar, programar tudo sozinho, e eu toquei a parte toda do negócio, da operação. Isso é interessante, porque na verdade seu background é em Eu sou tecnologia. engenheiro de computação, exatamente. Tá, e você vai assumir a parte de negócio, então teoricamente você deveria ter trazido um co-founder ou de produto ou de negócios e você fez o contrário, né? E como que na verdade a aceleradora viu isso? Eu sempre falei para a aceleradora desde o começo de que, olha, eu me sinto confortável na posição tanto do CEO quanto de CTO. Eu tinha sido CTO antes de 2 startups. Uma delas é o Regroup, que virou agora Economia, né, recentemente. E o ponto é, sei lá, quando é a sua startup, quando é o seu negócio que você montou a sua ideia, você tem... Eu tive um medo muito grande de colocar na mão de alguém que eu não confiasse plenamente. Eu falei, olha, se eu encontrar um CTO, eu viro o CTO, o CEO. Se eu encontrar um excelente CEO que eu confie, que eu acredite, colocar na mão deles o negócio, então eu viro o CTO. E foi uma carta que eu tinha na manga e eu encontrei um CTO excelente, que eu confio muito e, enfim, acabou. Eu falei, olha... Legal, esse ponto de ser mais importante, o ponto decisivo é a confiança e também o fato de você ser bom e ter conhecimento nas duas áreas. E eu acho que o que me ajudou muito, o que ajudou a gente muito nesse processo todo de cofundadores, foi que eu tentei antes já e tinha dado errado, era a confiança extremamente um no outro. No sentido de, eu dou para ele a tarefa, olha, eu tenho que fazer isso daqui, eu sei que ele vai entregar no prazo bem feito, com o melhor modo possível que ele pode entregar, e ele nunca fica se preocupando com o que eu estou fazendo em relação à parte de business. Então, tipo, a gente tinha reuniões de alinhamento, obviamente, mas a gente trabalhou muito separado no sentido, cara, eu confio no que você está fazendo, não me preocupo, você não precisa ficar gastando horas e horas e horas de reunião, por exemplo, o CEO discutindo estratégia da empresa com o cara de programação, porque ele tem que programar. Se ele não programar, tipo, tem muito coisa para fazer da programação. Então, essa separação de tarefas foi muito bem feita porque tinha muita confiança um no outro. Tem que ser um desprendimento enorme, porque você sendo da área técnica, olhando um outro cara, deve ser uma tentação diária de querer pegar o código e fazer você mesmo. Mas aí é confiança que se cria. No começo eu vi que ele estava fazendo coisas muito bem feitas, eu acho que eu mesmo quando eu do lado dele, ele entender que eu estava fazendo tudo que eu podia do lado de negócios, e bem feito. Então cada um seguiu o seu rumo, a gente discutia sempre, mas cada um da sua área, não ficar entrando na área do outro. Aproveitando esse gancho aí, você falou que começou com o negócio de matchmaking de aula particular. Qual que é o modelo de negócio hoje da Easy Aula? Hoje a gente entrou no modelo, a gente pivotou, quando a gente entrou na aceleradora, para o modelo de aulas presenciais em grupo, que seria o modelo que antigamente o Skillshare, lá dos Estados Unidos, que é o nosso benchmark inicial, também fazia. E a gente seguiu até então com esse modelo, onde qualquer pessoa, teoricamente, pode oferecer um curso pelo Easy Aula. Um curso presencial para um grupo de pessoas, que é realizado no auditório, numa sala de aula, algo desse tipo. E a Easy Aula pega uma comissão do que é vendido. Então a gente tem toda a plataforma para gerenciar as inscrições, o teu pagamento online, cupom de desconto, a página da aula bonitinha e tudo mais. E a gente faz toda essa gestão para o professor de achar um local para a aula, de fazer propaganda junto com ele para encontrar alunos, de trabalhar a nossa base de usuários para alavancar o curso dele. E hoje a gente entrou, logo depois do presencial, também no online, que ainda é muito inexpressivo na nossa plataforma. A gente tem hoje no ar um curso online, mas que isso deve mudar muito em breve. E a gente está indo para uma direção de ter uma expressividade muito forte no online. E por que essa mudança? O que vocês deixaram de gostar no curso presencial e o que vocês estão olhando no curso online que interessa e anima? Eu acredito que o curso presencial, os cursos presenciais é um mercado que existe, que é grande e que... Mas eu acho que foi bem a decisão que a gente tomou quando a gente decidiu mudar de aula particular para aula em grupo, de crescimento rápido. A gente é uma startup, o nosso fundamento principal é crescer rapidamente. E a gente acredita que com a aula online a gente entendeu realmente que a gente vai conseguir crescer muito mais rápido e conseguir sobreviver e expandir a empresa com esse mercado.
de acessar pessoas que estão fora dos grandes centros, né, que estão no Brasil inteiro, não só Rio, São Paulo e no PH e tudo mais. Então, eu acho que o foco é crescimento, mas eu acho que é um modelo, um mercado que existe sim, que existe, é possível dar soluções boas para esse mercado e conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Para a gente, hoje, do nosso tamanho, é uma operação que demanda mais energia do que a gente pode dar. Tá, que você está comentando um pouquinho desse gancho, então, o que vocês descobriram ao longo desse tempo, nessa experiência com o curso online? Como que funciona? Qual que é o modelo em termos de duração, tempo, formato? O que tem sido ideal que os usuários, os alunos têm aceitado mais? A gente, na verdade, tem um curso online só, né? Que a gente seguiu um modelo que a gente gosta muito de quebrar a aula em pequenos pedaços, né? Então, em vez de ter aulas de meia hora, 1 hora, 3 horas de duração, o cara possa rapidamente aprender alguma coisa ali nos 10 minutos, quebrar em sessões lógicas, né? Então, a gente vem acompanhando, obviamente, todos esses players no mundo todo que estão trabalhando com aulas online. Óbvio que a gente entende que a aula online ainda não está muito longe de alguém ter encontrado um modelo 100% engajador, que todo mundo elogie e goste, que substitua uma experiência offline. Eu acho que isso nunca vai nem existir, na verdade. Essa é a grande conclusão. Mas eu acredito muito no modelo onde você, ao invés de disponibilizar conteúdo para a pessoa, você guia ela durante o aprendizado dela. De você poder falar, por exemplo, siga por esse caminho, comece por essa aula e termine nessa aula aqui, para aprender esse tipo de skill, de habilidade. E hoje o que eu tenho visto por aí é muito as pessoas oferecendo muito conteúdo por aí, jogando o cara para ele descobrir um monte de curso, mas ele fica perdido, não sabe o que é melhor para ele. Então, eu gosto muito dessa questão de ter um track para ele seguir, guiar o aluno pelo aprendizado e que ele possa aprender devagarinho, ao invés de ter que gastar um tempo enorme, sei lá, de 1 hora seguida sentado para poder aprender alguma coisa, mas sim poder aprender em pílulas, né, que a gente chama. Você imagina que a maneira como vai ser consumido esse produto vai ser em mini sessões assim, de 10 minutos, o cara vai se logar lá no Easy Aula, assistir um track de 10 minutos, vai desligar e amanhã ele vai ver outro nessa linha, assim? Eu acredito que ele vai estar no ônibus, no metrô, numa fila do banco esperando e vai estar consumindo conteúdo. É assim que a nossa visão de aula para Easy Aula. Que ele possa... Eu acho que aprender é muito legal, todo mundo quer aprender, mas que, ao mesmo tempo, com o nosso ritmo de vida tão corrido, a gente tem que trocar ou o nosso único tempo livre para poder descansar, ou estar com a nossa família, ou aprender, é uma decisão meio injusta de ser feita, né? Você fica, cara, o que eu faço? Eu aprendo, evoluo mais, ou eu fico com minha família, ou descanso? Então, acho que a gente gostaria que... a gente tem uma visão, gostaria que isso realmente acontecesse, as pessoas poderem estarem aprendendo muito mais no seu tempo livre ao longo do seu dia. Agora, como que vai funcionar isso do lado do professor? Se a gente está falando que existe necessidade, talvez, de adaptação do aluno, ou tem as oportunidades, do lado do professor, ele também está, ou produtor de conteúdo, ele está muito acostumado com a metodologia dele, com as ferramentas, agora você vai também, de certa forma, impor ou sugerir, talvez, um modelo, uma metodologia diferente. Como que vocês vão trabalhar isso? Isso, a gente está hoje trabalhando com alguns designers de conteúdo, de conteúdo educacional mesmo, né? Para criar a nossa metodologia própria do Easy Aula, de videoaulas, que é a nossa identidade, e guiar esses profissionais, tanto na nossa produção interna de aulas, quanto professores que a gente convidados que vão poder estar aplicando para a plataforma, para estar colocando o conteúdo deles. Mas sim, a gente deve seguir toda uma linha de raciocínio agora de metodologia própria do Easy Aula, ao invés de ser um mercado livre e aberto, onde você tem formatos muito diferentes, que cai nessa questão que eu falei de você não guiar o aluno, né? Tipo, o cara vão ter várias aulas que estão com conteúdo repetido, com formatos que não são adequados. Então, acho que criar essa metodologia de identidade para a gente é crucial. E ainda voltando nessa questão do curso online, tem vários modelos aí, tem um modelo com uma curadoria muito mais forte, que você tem cursos com a cara da marca ou com a cara da empresa,
e tem outros que é mais um marketplace, que é uma plataforma que qualquer pessoa pode colocar um conteúdo lá e colocar como curso. Assim, como é que vocês estão vendo esses dois modelos e que caminho que vocês pretendem seguir? Assim? De novo, metodologia própria do EasyAula hoje é o que a gente acredita, e a gente está numa encruzilhada aqui entre manter a produção totalmente própria ou continuar abrindo para produtores externos aplicarem, colocar o conteúdo na nossa plataforma assim. O que a gente prefere é o que os alunos vão preferir. Então, a gente ainda não está no ar hoje com essa solução, e a gente vai dizer o que vai continuar e vai ser de acordo com o que os alunos derem de feedback. Agora, a gente ainda está falando de um espectro bem amplo de possíveis conteúdos. Existe, então, talvez a possibilidade de, em algum momento, você começar a segmentar mais? A gente hoje tem a proposta de aprender, que você aprenda tudo que você não aprende na escola, né? Então, de novo, focando naquela educação informal. A gente deve começar focando, sendo bem específico em alguns nichos. É que esse mercado, fazendo uma brincadeira aqui, é que esse mercado é muito grande, né? Que geralmente as pessoas aprendem pouca coisa na escola, né? Basicamente tudo, então, você pode dar de aula. Então, certamente, a gente deve começar focando em algumas categorias específicas. Agora, essa segmentação, sei lá, você pega um tópico mesmo, sei lá, de empreendedorismo, uma categoria como essa, você pode abordar 1000 tópicos diferentes, desde finanças, a jurídico, marketing, comunicação, desenvolvimento. Então, dentro de uma categoria pode existir infinidades de coisas que você pode abordar. Você pode ter, sei lá, 100, 500 videoaulas sobre empreendedorismo, tipo, sendo guiadas num currículo. Então, essa segmentação que vai acontecer, se ela vai ficar muito focada em algumas categorias ou se ela vai se expandir também, de novo, é a resposta do mercado, que a gente vai entender. A gente hoje, nas aulas presenciais, tem tido respostas muito boas em segmentos específicos. Interessante. Aproveitando esse gancho, assim, qual que é o curso que você gostaria que existisse para você fazer ou para sua equipe fazer hoje? Hoje, para mim, o curso que eu gostaria de fazer seria de como equilibrar a vida pessoal com o profissional. Acho que a minha vida pessoal acaba sendo muito a empresa. Tipo assim, eu vivo muito, como eu falei, eu sou muito intenso. Eu estava comentando um pouquinho antes da gravação que o quanto que eu tenho me dado esse tempo agora um pouco mais do ócio criativo, de poder tirar um dia off para poder pensar, poder viver, né? E o quanto que surgem coisas boas, até de soluções, porque eu estou vivendo, porque eu estou jogando um joguinho e pô, olha que essa gamificação aqui, como a gente pode colocar na nossa plataforma, como que coisas que você, quando está totalmente focado em trabalhar e deixar de viver, você não. A sua namorada tem ciúme da sua empresa? Tem bastante. Isso é bem comum, né? Agora, até pegando esse gancho, o que você vê como os desafios de uma startup, startup em geral e especificamente startups de educação no Brasil? Bem, startup em geral, eu sinto, acho que o mindset do brasileiro ainda de startup ainda, eu vejo nos eventos as pessoas ainda com receios de contar a sua ideia. Eu acho que desde o começo, desde essa orientação da pessoa de, cara, converse com as pessoas, procure mentores, procure pessoas para conversar. Eu acho que é um desafio muito mais de colocar na cabeça das pessoas o valor de você empreender e de compartilhar ideias, né? Mas, obviamente, o ecossistema como um todo tem muitos defeitos ainda, né? O capital de risco, que não é de risco, na verdade. Aqui no Brasil, a gente vê poucos investidores, de fato, colocando dinheiro em coisas de risco, assim, que eu sinto como lá fora, né? Como capital semente, né? Que uma coisa, estágio bem inicial, ou que está começando agora, tem alguma atraçãozinha, a gente vê como é difícil ainda levantar capital no Brasil. Eu digo isso porque a gente passou por várias conversas com muitos investidores. A gente captou, em janeiro desse ano, com uma empresa de educação, a Macmillan, que é uma editora muito grande, nível global, e estrangeira. E eu sentia dos brasileiros uma conversa muito, olha, vamos conversar, vamos acompanhando, e aquele negócio que nunca saía. E com os estrangeiros eu sentia uma postura muito mais de, e aí, vamos lá, que tal? E tipo, me mostra e vamos fazer acontecer. Eu sinto assim que o ecossistema ainda está precisando de mais
aceleradoras mais profissionais. Acho que tem muitas aceleradoras hoje em dia, está um pouco deturpando o mercado um pouco. Acho que nem todas elas têm o nível de profissionalismo que deveria ter. Eu acho que o capital semente no Brasil, que ainda é muito incipiente, muito difícil de conseguir. Mesmo de eventos, a gente vê sempre os mesmos eventos acontecendo. Acho que precisa de ter mais eventos, mais pessoas empreendendo, inclusive, com mindset de empreendedorismo. E em relação à educação, eu sinto que, no caso específico acho que a educação é um mercado que eu me sinto muito à vontade. Eu sinto que tem tanto problema na educação brasileira que empreender nesse meio, assim, acho que acaba sempre tem desafios você empreender em geral. Mas o mercado em si, eu acho que não é um mercado que está dominado ainda. Eu acho que, pelo menos no nosso meio, que não é um meio que não é acadêmico, né? A gente não está competindo com universidades, não está competindo com escolas. Então, a gente tem sido muito bem recebido por todo mundo. Então, tem sido uma área super gostosa de trabalhar aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas gostam muito da proposta e eu acho que os desafios têm sido muito mais desafios de empreendedor normal, como qualquer outra startup, do ecossistema como um todo. Até tem uma pergunta aqui que era como é que você está vendo e como é que você espera que isso vai se dar para frente na concorrência com as marcas já estabelecidas, as grandes marcas da educação no Brasil? Como é que o Easy Aula... Easy Aula? Eu acho que a nossa diferencial hoje, a nossa proposta, a nossa visão é de conteúdo de qualidade. Eu sinto que a barra da educação online no Brasil está muito baixa. As pessoas tem algumas marcas muito grandes oferecendo conteúdo que eu acho que quando as pessoas perceberem que pode ser muito melhor do que aquilo, essas grandes marcas vão precisar se reinventar. Então, basta você olhar para fora, o que oferecem lá fora, que, como falei antes, né, nenhum modelo de aula online ainda está aprovado, todo mundo está tendo problema de engajamento com o usuário, como deixar o pessoal tornar um real aprendizado online. Mas se você ainda não está consolidado, mas se você olha para fora, olha para o Brasil, você vê que o Brasil ainda tem um chão muito grande a andar. Acho que todas as grandes marcas vão ter que se reinventar. Eu acho que todo mundo está começando aqui no Brasil ainda. Você acha que existe um preconceito, não só do mercado, mas dos próprios alunos com relação ao curso online, então? Não, eu acho que, na verdade, eu me surpreendi muito, inclusive, uma das motivos das mudanças, tanto focando no crescimento, mas também a demanda enorme dos nossos alunos pelo online. Então, assim, eu comecei com presencial acreditando, inclusive, que era uma questão de mercado, de falar, olha, deixa o Brasil se acostumar um pouco ainda com a ideia do online e tudo mais. E a realidade é que a gente foi surpreendido quando os nossos alunos insistentemente pedindo muito, 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 olha, pelo amor de Deus, a gente está na era do online, está na era da internet, coloquem isso online. Então, eu acho que não tem preconceito, não. Acho que eles estão mal acostumados com má qualidade. Eu acho que eles precisam ter uma barra maior, que está começando a aparecer algumas coisas interessantes lá fora. Interessante. Tem uma pergunta aqui que a gente gosta muito de fazer para empreendedores que vêm aqui, que é a questão da cultura da empresa, né? O que você tem feito para fortalecer, para tornar a cultura única, uma cultura... né? O que você tem feito nesse sentido? Eu acho que o ponto principal que eu tenho colocado para a minha equipe, eu bato muito nessa tecla, é a gente tive muitos problemas com maus funcionários em relação a pessoa achar que startup é glamour, né? O cara chegar lá, eu estou numa startup e chegar e não entender que tem que executar. Isso é só a execução que vai te salvar, né? E o ponto que eu falo, pessoal, fiquem aqui sabendo que vocês estando aqui vão estar sempre com um time classe A. Todo mundo que está do seu lado vai ser um ótimo profissional. E se não for, vai estar fora. Ou seja, se for um cara bom, o seu lugar é aqui. Você vai estar rest in peace. Fique tranquilo que você vai ter uma equipe à sua altura do seu lado. E a gente prioriza muito isso, das pessoas que são proativas, que trazem soluções, que não enrolam o trabalho, que não faltam, que não fazem home office e fingem que estão trabalhando, mas que estão entregando e não deixando a equipe na mão. Então, assim, venha para o Easy Aula e saiba que aqui você vai ter um lugar de trabalho onde as pessoas trabalham e entregam coisas bem feitas no prazo, todo mundo colaborando entre si. Qual que é o tamanho da equipe atualmente? Hoje nós temos 8 pessoas.
Legal, focados em desenvolvimento. Desenvolvimento, marketing e operações. Interessante. Tem alguma coisa que você aprendeu que você acha marcante ou interessante de comentar aqui das experiências antes de empreender que você está aplicando hoje no seu empreendimento? De antes, você comentou antes, né, um pouco sobre legal que você podia tanto ser o CEO como o CTO. Na verdade, eu me tornei o CEO porque eu me senti apto, mas eu precisei muito da aceleradora para isso, né? A aceleradora me ajudou muito na minha formação como homem de negócios, como empreendedor. Então, acho que o principal aprendizado que eu tive que eu trouxe do profissional de antes, foi de como gerenciar uma equipe de tecnologia. Porque eu vejo muitos amigos da área de negócios querendo abrir uma empresa, uma startup, tendo problemas sérios de desenvolvimento, sobre como lidar com a equipe, como colocar um negócio no ar sem ser enrolado, sabendo que o cara está lá contigo do seu lado de desenvolvimento é um cara realmente bom, que entrega as coisas. Como é que faz isso? Então... Isso vai levar mais um videocast. Assim, eu tive, felizmente, a sorte de ter esse meio, de ter ficado 8 anos na área de desenvolvimento. E eu passei por situações onde realmente, se eu não soubesse, se eu não fosse da área, eu teria me ferrado, eu teria sido enganado, as coisas não teriam saído, a equipe colocaria uma barra mais baixa do que deveria. E eu falei, gente, não é assim que funciona, é assim, ó. Eu sei como isso funciona, as coisas dá para ser mais rápidas, dá para ser melhores do que estão sendo entregues, então vamos colocar a barra aqui em cima. O famoso, para mandar tem que saber fazer. Saber e mostrar que sabe fazer de verdade. Agora, até falando isso, quem são as empresas referência para você no seu setor ou startup? Hoje, lá de fora, o principal, a gente usa o Udemy e o Lynda.com. São os que a gente está mais se baseando atualmente. Mas a gente está muito feliz, porque depois a gente passou por Skillshare antes, hoje passou por um modelo muito igual ao Udemy, e agora acho que a gente está chegando num modelo muito próprio. Modelo muito easy out. Um easy out. A gente está criando uma visão própria da gente, uma conclusão de tudo que a gente tem testado e visto no mercado. Então, eu acho que o que vem por aí é algo bem único, bem diferente. Assim, uma junção de boas práticas de vários players, não de um copycat de um deles. A gente está chegando aqui no final. Eu queria fazer uma pergunta assim, do que você tem de aprendizado, de história engraçada, de coisa para compartilhar com a gente aí. Pode ser história triste também. Bem, história triste, eu acho que... Tava brincando, mas se tiver, compartilhe, por favor. Não, eu vou contar uma que eu acho bem interessante, bem legal, que foi a relação com o meu primeiro sócio, que não deu certo, e ele saiu da empresa cedo, só que a gente não tinha negociado antes sobre como ia ficar. Então a gente tinha uma ideia, cada um tinha 50% da ideia, ele não cumpriu com o que deveria e saiu da empresa, e a gente ficou, e agora? Você vai sair da empresa e vai ficar com 50% da empresa? Não, e aí foi uma discussão de meses até a gente descobrir como solucionar esse problema. Então, hoje... O cara morreu. Foi triste, um acidente de carro, o freio não funcionou. Não foi assim, não. Mas o que eu digo hoje para todo mundo que está começando, cara, não importa se é melhor amigo, se é família, se é namorado, comecem com um plano de stock option, com um plano de metas. Olha, você vai ter 50% se você cumprir isso. Desde o dia 1, sejam claros entre si. Eu acho que foi um aprendizado muito importante, que aconteceu comigo propriamente, e aconteceu com vários amigos meus. E hoje, sempre que eu falo, Diego, dá uma dica para empreendedor. Falei, cara, quando está começando a empresa, atrele essa questão de equity, de participação, a metas das pessoas. Então, cada um para ter o que foi combinado tem que atingir metas para poder, de fato, merecer aquilo. Ótimo. Acho que é uma das melhores dicas, na verdade, que a gente já viu ao longo do tempo e merece, na verdade, assim, é só uma menção e merece uma pesquisa muito maior de quem está ouvindo, porque é um assunto muito mais profundo e, de repente, a gente pode abordar num programa mais para frente. Né? Muito bom. Muito obrigado, Diego Alvarez, pela participação aqui. Muito bom conhecer um pouco do seu projeto, da sua experiência, estar com a gente. Obrigado, Diego. Obrigadão, gente. Até a próxima. Obrigado.